Então, a gente teve lá nas aulas presenciais sendo o primeiro ciclo, depois tivemos o segundo ciclo, que acabou dia 31 de agosto, e agora nós estamos no terceiro ciclo. Tivemos recuperação que a gente chamou de primeiro bimestre, vai ter recuperação do segundo bimestre, que na verdade é o segundo ciclo, e depois vai ter também do terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo, ele vai ser dividido em dois. Nós vamos ter M1 e M2 nesse terceiro ciclo. A biologia vai ter 10 pontos para trabalhar, duas vezes, na M1 10 pontos e na M2 10 pontos. E vai ter produção de texto também. A produção de texto também vale 10 pontos. Vai somar a produção de texto com biologia, dividir por 2 e essa nota vai ser a sua média. Então, a produção de texto ela vale metade da sua nota. Eu não vou ficar falando de produção de texto, mas eu quero que todos façam essa produção para não ter prejuízo. Na biologia, eu vou trabalhar da seguinte maneira os 10 pontos. Vai ter uma avaliação de biologia que vai valer 5 pontos, a coordenação ainda vai nos orientar como será essa avaliação, que vai ser lá pelo GR8. E os outros 5 pontos serão 5 pontos do que eles têm chamado de portfólio. Esses 5 pontos, 3 pontos são de atividades, que eu vou incluir nelas os fóruns avaliativos que eu estou colocando lá no GR8, e 2 pontos de uma autoavaliação. É uma avaliação que você vai fazer de si mesmo, do que você viu esse ano. Essa autoavaliação, quem vai fazer é a coordenação pedagógica. Eu quero que vocês façam os fóruns avaliativos sempre. O fórum avaliativo, ele ajuda você a reforçar o conteúdo ensinado em aula, ele ajuda você, assim, a ficar seguro do conteúdo e aprender de fato, tá? Então, peço que você não copie de ninguém, que você tente sozinho mesmo, porque esse ano, pessoal, o que eu quero que vocês desejem é aprender, sabe? Assistam as videoaulas, façam resumos, assistam videoaulas de outros professores, tem um monte de videoaula gratuita nas videoaulas gratuitas aí no YouTube, nas plataformas em geral. Então aprenda, sabe? Faça com capricho. Provavelmente essas aulas presenciais não vão voltar, então é isso que temos, esse seu ensino médio começou assim e que a gente deu o melhor de si, então faça de tudo para você aprender e o Fórum Avaliativo te prepara para isso. Eu vou, nessa aula de hoje, vou começar corrigindo o Fórum Avaliativo que eu coloquei lá no meu, cadê? Que eu coloquei lá no meu GR8. Eu vou tentar achar aqui, pessoal, peraí. Eu vou abrir meu GR8 aqui e vou corrigir o fórum avaliativo. Se você não respondeu esse fórum ainda, responde. Ele ainda está aberto. É importante que todos respondam as questões dos fóruns avaliativos, porque elas ajudam vocês a revisarem o conteúdo. Eu vou abrir aqui do primeiro A, mas poderia ser de qualquer um, tá bom? Então, eu coloquei aqui a atividade do terceiro bimestre, atividade 1, mas agora a gente já sabe que é terceiro ciclo. E eu vou responder todas as questões. Quem não respondeu, responde. Quem respondeu e ficou com dúvida, tira a dúvida aqui também. Vamos lá. Coloquei 8 questões. Simples, rápidas, objetivas. Meus fóruns sempre serão assim. Rápidos, fáceis, ninguém vai ficar, que canseira. Não, não vai. Não vai ser demorado, vai ajudar você a aprender e você vai conseguir fazer com facilidade. Então, a primeira questão diz assim: todo ser vivo respira? Sim, todo ser vivo respira. Ou de forma aeróbica ou de forma anaeróbica. Quando esse ser respira, é assim que ele obtém energia. É através da respiração. Questão 2. Plantas e animais têm respiração aeróbica, portanto, respiram de forma bem parecida? Sim. Plantas e animais têm respiração aeróbica, necessitam de oxigênio para respirar, têm respiração bastante parecida. Terceira, o carbono liberado no gás carbônico da respiração do animal
ela vem da comida ingerida? Sim. Esse gás carbônico, esse carbono vem da comida que a gente come. Nós somos seres heterótrofos. Quarta questão. A planta respira por meio da fotossíntese? Nada a ver, né, pessoal? Pergunta mais maluca que a professora de biologia fez. Tem nada a ver. Respiração é uma coisa, fotossíntese é outra coisa. Às vezes a criança lá no ensino fundamental vem com esse conceito aqui para o ensino médio, mas eu já, nas aulas passadas, já falei que respiração é um processo, fotossíntese é outro processo. Então, não tem nada a ver, não, totalmente falsa a pergunta, totalmente nada a ver. Quinta questão, fotossíntese é um processo de respiração? Nada a ver também, né? Nada a ver. Fotossíntese é síntese de molécula orgânica, respiração é quebra de molécula orgânica. Então, tudo errado. Totalmente sem noção essa pergunta. Sexta questão. Fotossíntese é um processo de síntese de molécula orgânica? Sim. Síntese na presença da luz, principalmente da glicose, uma molécula orgânica altamente energética. Sétima. Respiração é um processo de quebra de molécula orgânica? Sim, é um processo de quebra para a produção de energia, para a liberação de energia. Na quebra das moléculas, há liberação de energia. E na oitava questão, a planta realiza fotossíntese e também respiração? Sim. Na fotossíntese, ela produz a comida dela, na respiração, ela quebra essa comida para ter energia. Então, é isso. Se você não respondeu o fórum, responda. Se você respondeu, ótimo. Vai ter fórum. Essa semana eu vou fazer mais fórum. Então, é muito importante que você responda todos esses fóruns. Agora, eu vou compartilhar uma outra tela, que é do conteúdo dessa aula de hoje. Você vai pegar seu caderno, vai anotar o que eu vou falar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo uma florzinha aí, no fundo rosa? Sim. Sim? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Aula de hoje, dia 1º de setembro, coloca 1/9/2020. Aula de hoje, fotossíntese. Então, eu já comentei algumas coisas, o essencial já falei, na verdade. Mas hoje nós vamos falar, assim, especialmente sobre esse processo tão importante que os seres autótrofos fotossintetizantes realizam. Eu coloquei esse fundo, o mesmo fundo da aula passada, se você não assistiu, assista, para relembrar você algumas coisas que eu falei na aula passada. Mas eu prefiro esse fundo verdinho aqui. Nesse fundo verdinho tem uma plantinha. Desculpa. Esse verdinho representa a clorofila, que é o pigmento verde das plantas. Esse pigmento é ele que favorece a fotossíntese. Ele está lá no cloroplasto, que é a organela citoplasmática responsável por esse processo de síntese na presença da luz. Gustavo, você apaga, por favor? Gustavo, você apaga isso daí que você colocou, por favor? Obrigada. Pessoal, só para relembrar a aula passada, então nós temos lá, o metabolismo é um conjunto de todas as reações que ocorrem no organismo. Então, tudo que acontece de quebra de molécula, de síntese de molécula, todas as reações químicas que acontecem, elas acontecem, então, isso é chamado de fotossíntese. Pessoal, a gente tem catabolismo e anabolismo, coisa que eu expliquei na aula passada. No catabolismo, há a quebra de molécula orgânica. Se há a quebra, há a liberação de energia. Então, no catabolismo, a gente tem uma via degradativa. Ela degrada, ela quebra para liberar energia. No anabolismo, ou também reação biosintética, a gente já tem a união de moléculas simples para formar uma molécula complexa. Então, eu vou falar de fotossíntese.
Na fotossíntese, eu vou sintetizar molécula orgânica. Se eu vou sintetizar, eu vou unir moléculas simples para formar uma molécula complexa. Então, a fotossíntese é um tipo de anabolismo. Então, uma reação anabólica ou anabolismo é uma reação em que necessita de energia, necessita de moléculas simples para formar uma molécula complexa, como, por exemplo, a glicose. Na respiração, que é um assunto que eu vou falar depois, a gente tem já uma reação catabólica, que é o contrário. Eu vou pegar essa molécula complexa, eu vou quebrar ela em moléculas simples e nessa quebra dela eu vou ter a liberação de energia, a produção de energia. Então, a fotossíntese é a síntese de moléculas orgânicas na presença da luz. Para sintetizar a molécula orgânica, que é a molécula complexa, eu vou precisar de moléculas simples como água, sais minerais, vou precisar de gás carbônico, vou precisar de energia para formar uma molécula complexa, como por exemplo a glicose. Então a fotossíntese é um tipo de anabolismo, é uma reação anabólica. E aí, pessoal, essa plantinha aqui, ela tem de uma forma muito simplificada, ela nos mostra a fotossíntese. A fotossíntese acontece na presença da luz. A gente tem as raízes absorvendo água e sais minerais, moléculas simples inorgânicas. Pelas folhas, pelas partes verdes da planta, a gente tem a entrada de gás carbônico e a gente tem por essas folhas também a saída de oxigênio. Então, na fotossíntese, entra gás carbônico, sai oxigênio. Entra 3 átomos, sai 2 átomos. Entra 3 e sai 2. Esse terceiro, que é o carbono, vai formar comida que a planta vai sintetizar. Vai formar a molécula orgânica que ela, que é um ser autótrofo fotossintetizante, vai produzir. Então, quem realiza fotossíntese? Cianobactérias ou algas azuis, as algas em geral e as plantas. Esses são os seres autótrofos fotossintetizantes. São eles que realizam fotossíntese. Então, a fotossíntese é a síntese, a síntese na presença da luz desse ser, dessa comida que esse ser vai precisar na sua respiração celular. Então, nós, animais, somos seres heterótrofos. Os vegetais são seres autótrofos. A comida deles é sintetizada por eles mesmos. E essa comida, ela é representada por carboidrato, por lipídio e por proteína. Qual a importância da fotossíntese? Captura o gás carbônico atmosférico, um gás que pode agravar o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, importante para a manutenção da temperatura média da Terra. Só que quando o homem libera uma grande quantidade de gás carbônico, como tem liberado pelas queimadas, pelas indústrias, pela combustão dos carros automotivos, né, dos automóveis, os automóveis que liberam, então, na queima desses combustíveis, gases, que agravam, então, o efeito estufa. Então, na fotossíntese, a gente tem a captura desse gás carbônico em excesso que o homem libera. Então, é muito importante plantar árvore, por exemplo. À medida que essa árvorezinha vai crescendo, ela vai capturando gás carbônico. Ela vai sequestrando gás carbônico atmosférico. Outra importância da fotossíntese é a renovação desse oxigênio atmosférico. Os seres que têm respiração aeróbica, eles necessitam desse oxigênio e quem então renova essa oxigenação são os seres fotossintetizantes. Só que é bom lembrar, pessoal, que as florestas, elas não são os pulmões do mundo. Quem são os verdadeiros pulmões do mundo são as algas, o fitoplâncton. Algas que vivem nas superfícies de águas, tanto águas oceânicas quanto águas doces, como rios. Quem são os verdadeiros pulmões? Quem libera mais oxigênio do que consome é o fitoplâncton.
Apesar das florestas serem importantíssimas, porque é a casa de um monte de animais, existem os rios flutuantes, os rios voadores, que as florestas mantêm essa umidade do ar, mas quem são os verdadeiros pulmões do mundo é o fitoplâncton. E outra importância da fotossíntese é o fluxo de matéria e energia. Então, a planta, ela é o primeiro ser que vai servir de alimento para alguém. Nas cadeias alimentares, a planta é o produtor, é o que produz molécula orgânica, e essa molécula orgânica, essa matéria orgânica, vai passar ao longo das cadeias alimentares de um nível trófico para outro. Então, a cadeia vai começar na plantinha, da plantinha vai para o herbívoro, depois para o carnívoro e assim vai. Então, primeiro, o produtor de molécula orgânica é aquele ser que é autótrofo fotossintetizante. Pessoal, essa aqui é a molécula da glicose. A glicose é o combustível mais utilizado pelos seres vivos. A glicose é uma molécula formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. C6H12O6 é a glicose, um monossacarídeo, um carboidrato formado então por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A quebra dessa glicose libera muita energia. Então, nós temos a glicose aí a molécula mais desejada pelos seres vivos é a glicose. Apesar de que ela não é a única molécula produzida na fotossíntese, se produz também aminoácido e lipídio, mas principalmente a glicose é a molécula mais almejada, porque é a molécula que mais libera energia na sua quebra. Agora, vamos ver se eu consigo colocar aqui no cantinho. Ficou melhor. Então, pessoal, a fotossíntese, principalmente produzindo glicose, é um tipo de reação anabólica, é um anabolismo. A fotossíntese é o processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização de síntese de compostos orgânicos como glicose, aminoácidos e lipídios. O cloroplasto é a organela vegetal na qual ocorre a fotossíntese. Exemplos vegetais. Você que está aí com seu caderninho aberto, colocou a data de hoje, você vai colocar aí no seu caderno para mim. Fotossíntese, síntese de glicose, aminoácidos e lipídios. Coloca aí, fotossíntese. Síntese de glicose, aminoácidos e lipídios. E aí você vai colocar também organela, 2 pontos, cloroplasto, sim. A senhora pode repetir a última frase, por favor? Sim, sim. Fotossíntese, síntese de glicose, é o que está aqui, ó, nesse parêntese. Glicose, aminoácidos e lipídios. E a organela responsável, põe a organela, 2 pontos, cloroplasto. Peraí que eu acho que eu consegui um negócio aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo mexer aqui. Então, aqui, ó, glicose, aminoácidos e lipídios. São as moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese. Moléculas que possuem carbono na sua constituição. A organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. E quem sintetiza, né, são os vegetais, as algas e as cianobactérias. Anotaram? Sim? Eu não peguei a última frase que a senhora falou, professor. É só a organela. Organela responsável, cloroplasto.
Substâncias produzidas, glicose, aminoácidos e lipídios. Pessoal, esse slide total eu vou colocar lá no GR8 sexta-feira. Sexta-feira eu não posso pôr todo dia, qualquer dia, por isso que eu não vou pôr hoje. Queria pôr hoje, mas não pode. Sexta-feira é o meu dia de postagem no GR8, aí eu vou colocar esse slide sem voz, sem gravação, esse slide direitinho como PowerPoint para você ter a oportunidade de rever esse conteúdo, de fazer mais anotações caso você queira. E essa aula gravada também vai ficar disponibilizada lá no GR8 para quem quiser. Tá bom? Posso continuar? Sim. Pode sim, professora. Então, vamos lá. Vou falar da clorofila porque às vezes os alunos querem saber o que é a tal da clorofila. A clorofila é um pigmento de cor verde. Então, a planta é verde por causa desse pigmento. Então, essa clorofila é encontrada nas plantas, ela possui a função de absorver a luz para a realização da fotossíntese. Essa substância está presente em alguns vegetais folhosos, como a couve, por exemplo, que são importantes para o consumo de uma alimentação balanceada. Então, talvez você já tenha ouvido falar de suco de clorofila. O que é um suco de clorofila? É um suco aí com vegetais folhosos, de cor verde, que aí as pessoas tomam. É rico em nutrientes, sais minerais, vitaminas. Eu acho gostoso. Então, é aí o tal do suco de clorofila, seria aí vegetais, então, que são ricos em clorofila, que é esse pigmento de cor verde, que é o responsável pela absorção da luz para a fotossíntese. Pessoal, vamos então às etapas da fotossíntese. Você já sabe que a fotossíntese é a síntese de molécula orgânica. Quais moléculas orgânicas? Carboidrato, como glicose, aminoácidos e também lipídios, na presença da luz. Quem é responsável, a organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Quem absorve a luz é a clorofila. Então vamos lá, as etapas da fotossíntese. São duas etapas. Durante a fotossíntese ocorrem dezenas de reações químicas que basicamente são divididas em duas etapas basicamente, né? Nós temos a etapa fotoquímica e a etapa química. A etapa fotoquímica é também chamada de etapa luminosa ou reações de claro. A etapa química também é chamada de reações de escuro. Pessoal, na etapa fotoquímica, ela precisa obrigatoriamente da luz para acontecer. Então, você já pode concluir comigo que a etapa fotoquímica é uma etapa que só acontece de dia, só acontece na presença da luz. A etapa química ou etapa de reações de escuro, tanto faz. De noite ou de dia, claro ou escuro, ela vai acontecer. Mas a etapa fotoquímica ou luminosa ou reações de claro, ela só vai acontecer na presença da luz. Então, como o nome já diz, a etapa fotoquímica luminosa ou reações de claro é a primeira etapa e ela precisa de luz. Essa luz vai ser absorvida pela clorofila para a fotofosforilação. Na presença da luz vai se produzir uma molécula altamente energética, que é a intenção de viver. Toda célula precisa de ATP. Esse ATP é a adenosina trifosfato. Então, na etapa fotoquímica, vai acontecer a produção de ATP, vai produzir energia, vai produzir essa molécula que é a energia de que a célula necessita, e vai acontecer a fotólise da água, que é a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio. O que você vai anotar aí no seu caderno para mim? Você vai anotar aí no seu caderno, deixa eu ver se eu... Ah, não é isso que eu queria, não. Você vai anotar aí no seu caderno, etapa fotoquímica. Membrana do tilacoide é aonde ela acontece. Outra coisa que você vai anotar aí. Etapa fotoquímica, precisa da luz, obrigatoriamente. Tá anotando?
Então, a fotossíntese tem duas etapas, basicamente. Etapa luminosa fotoquímica e etapa química ou reações de escuro. Na etapa luminosa, ela precisa da luz para acontecer e ela precisa também e ela acontece na membrana do tilacoide. Duas coisas importantes que acontecem aí. Duas coisas importantes que acontecem nessa etapa. Produção de ATP e decomposição da água em oxigênio. Oh, traço horrível, gente, desculpa. Mas presta atenção aqui comigo. Lembra que a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio? Ela absorve gás carbônico, o carbono vai fazer parte da composição de molécula orgânica, glicose, aminoácido e lipídio. E de onde vem esse oxigênio que a planta libera para a atmosfera? Vem da quebra da água. De onde é que essa planta está tirando água? Das suas raízes. Então, as raízes absorvem água e sais minerais na presença da luz solar, incidindo lá na clorofila que está no cloroplasto. Essa planta está absorvendo gás carbônico, produzindo molécula orgânica, liberando oxigênio, e esse oxigênio ele vai vir então da quebra da água. Então você vai colocar aí no seu caderno: etapa fotoquímica, precisa da luz do sol, produz ATP, a decomposição da água libera gás oxigênio e acontece na membrana do tilacoide. Já já eu vou mostrar essa membrana no próximo slide, que eu coloquei um cloroplasto para você ver por dentro. Então anota essas partes que eu sublinhei de vermelho. Agora, na etapa química, reações de escuro, pode acontecer no claro ou no escuro, tanto faz, enquanto que a outra depende obrigatoriamente do claro. Ocorrem diversas reações em que são produzidos glicídios, monossacarídeo, glicose. Pessoal, glicídio, carboidrato, açúcar é a mesma coisa. Se você está esquecendo, tem alguma dúvida sobre moléculas orgânicas e inorgânicas, vai lá naquelas primeiras aulas de bioquímica que eu dei, lá no primeiro e segundo bimestre. Então, na etapa química se produz, o objetivo da síntese é esse, sintetizar molécula orgânica, como por exemplo glicose, a partir do gás carbônico do ar, de hidrogênio e da energia fornecida pelo ATP. Então, produziu ATP na primeira etapa e agora vai precisar desse ATP para construir essa molécula orgânica. Então, para construir molécula, eu vou precisar de energia, vou precisar de moléculas simples, e aí eu vou ter, então, para essa construção acontecer, o ATP utilizado da primeira etapa que foi produzido. Então, produziu ATP na primeira etapa para consumir esse ATP na segunda etapa. O que você vai colocar aí no seu caderno de etapa química? Na etapa química, ela acontece no estroma, vai se utilizar gás carbônico, vai consumir ATP, e vai produzir molécula orgânica como, por exemplo, glicídio. Então, repetindo aí para você anotar no seu caderno. A fotossíntese está dividida em duas etapas, basicamente. Mas acontecem dezenas de reações, mas nós vamos falar só de duas etapas. A etapa luminosa e a etapa reações de escuro ou a etapa química. Na etapa química, ela precisa da luz, há a produção de ATP, há a decomposição da água em oxigênio que vai ser liberado por essa planta e essa etapa acontece na membrana do tilacoide. A etapa química produz molécula orgânica, como por exemplo glicídio, que é glicose, né? Produz a partir do gás carbônico que foi absorvido, vai consumir o ATP que foi produzido na primeira etapa e vai acontecer no estroma.
Agora, vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês a estrutura que eu disse que é o... Cadê meu negócio? Que é o cloroplasto. Então, esse é um cloroplasto visto por dentro. A gente tem os tilacoides. É na membrana do tilacoide que acontece a etapa fotoquímica. E é no estroma, que seria esse espaço dentro do cloroplasto, que acontece reações de escuro. Então, aqui acontece a etapa fotoquímica, nessa membrana dos tilacoides. E no estroma acontece, então, a síntese de glicose. E aí eu trouxe aqui uma imagem de cloroplastos na folha a nível de microscopia. Então, bastante aumentados esses cloroplastos, para a gente ver como é que seria isso, uma lâmina de uma folha, para a gente ver esses cloroplastos nessa folha. Então, cada bolinha verdinha dessa aí é um cloroplasto dentro da célula vegetal. E aí, pessoal, então, dá uma olhadinha nessa imagem e me ajuda aqui. Olha só, eu tenho a luz solar, essa luz incide lá no cloroplasto, lá na clorofila que está no cloroplasto. Essa clorofila absorve essa luz solar. As partes verdes da folha é que são responsáveis pela fotossíntese, então principalmente as folhas. Nas raízes não tem fotossíntese, no caule também não, só se for uma plantinha muito jovem, o caulezinho verdinho ainda é possível, mas é principalmente nas folhas. A planta absorve pelas suas raízes água e sais minerais, absorve pelas suas folhas a luz solar e o gás carbônico ou dióxido de carbono. Aí o que essa planta faz? Absorve gás carbônico, fixa esse gás carbônico para produzir glicose, aminoácido e lipídio e libera oxigênio. Esse oxigênio vem da quebra da água que a planta absorveu. Por que está entrando 3 átomos e saindo 2? Está entrando CO2, 1 carbono e 2 oxigênio, e saindo 2 oxigênios. Como é possível isso? Entra 3 e sai 2 porque o carbono vai formar a molécula orgânica, que é a molécula que tem carbono na sua constituição. Então, de forma bem resumida, é isso. E aí, a gente tem aqui a água absorvida pelas raízes com sais minerais e o gás carbônico, que foi absorvido pelas plantas do ar atmosférico, são as substâncias necessárias para a realização da fotossíntese. As moléculas de clorofila absorvem a luz solar, quebram a água. Quando quebra essa água, libera oxigênio e esse hidrogênio vai se unir ao CO2 e formar a glicose. Estão entendendo? Então, aquela história de que na fotossíntese a planta transforma gás carbônico em oxigênio, nada a ver, nada a ver. A quebra da água libera oxigênio. A molécula de CO2 vai formar a glicose. Esse processo resulta na equação geral da fotossíntese, a qual representa uma reação de oxidação-redução entre o oxigênio para se formar a molécula orgânica, que é, por exemplo, a glicose, aminoácido e lipídio. A molécula da água doa elétrons, como o hidrogênio, para reduzir o CO2 até formar os carboidratos na forma de glicose, C6H12O6. Então, nós temos a equação geral da fotossíntese. Presta atenção aqui comigo. Esse amarelinho aqui representa a energia luminosa, o verdinho representa a clorofila que está lá no cloroplasto. É essa clorofila que absorve essa luz. Então, nós temos aqui gás carbônico absorvido pelas folhas, água absorvida pelas raízes, produção de glicose, produção de água e liberação para a atmosfera, tanto de água quanto também de oxigênio. Então, essa equação geral tem aqui 6 moléculas de gás carbônico, 12 de água, produzindo 1 de glicose, 6 de água e 6 de oxigênio. Aí, pessoal, um assunto importante que já caiu em Enem, em vestibular, é o seguinte. E eu já falei. Esse oxigênio que a planta libera na fotossíntese, ele vem da quebra da água.
Ele não tem nada a ver com o gás carbônico que a planta fixou através das suas folhas. Então, absorve-se água e sais minerais das raízes, entra gás carbônico e luz solar pelas folhas. A quebra da água libera oxigênio para sair pelas folhas pela fotossíntese. É esse gás que libera, sai água e se produz a molécula orgânica, por exemplo, glicose, também aminoácidos e também lipídios. Então, aqui nós temos a equação geral e a equação simplificada da fotossíntese. Na geral, mostra 6 moléculas de gás carbônico, 12 de água. Aí, na presença da luz, se produz 6 glicoses, 6 oxigênio, 6 água. Aí corta, né? Vocês fazem aquela simplificação. Então, se corta aqui água 12 com 6 dessa água, aí a gente vai ter aqui, então, 6 águas. Essa água reduzida ali vai fazer parte da própria planta. Vamos ter o gás carbônico formando 6 gás carbônico formando 6 moléculas de glicose, essa água quebrada liberando 6 moléculas de oxigênio. Então, aqui a gente tem de maneira direta, né? A gente tem aqui qual seria a simplificação da fotossíntese. Então, retornando, absorve-se água e sais minerais pelas raízes, essa água quebrada libera oxigênio para a atmosfera. Pelas folhas absorve-se luz solar e absorve-se gás carbônico. Pelas folhas libera água, libera oxigênio e a planta vai ficar para si a molécula orgânica que ela produziu, que é a comida dela. Para que ela quer essa comida? Para depois ela utilizar na quebra dessa comida, na respiração celular ela vai quebrar isso daí para ela obter a energia de que necessita para viver. E aí, com isso, eu tenho, então, a fotossíntese e eu vou colocar lá no GR8 uma outra aulinha para complementar essa de fotossíntese para vocês. Então, espero que você tenha anotado no caderno. Quem não anotou, não tem problema. Eu vou disponibilizar esses slides lá na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, quem chegou atrasado ou quem não anotou, vai poder anotar alguma coisa aí de que tenha perdido durante a aula. Entenderam? É um assunto meio complexo, mas o essencial eu tenho certeza que vocês entenderam. É importante assistir às aulas anteriores, se alguém quiser revisar, tá tudo lá, tá no meu canal do YouTube e o link no GR8. E essa aula de hoje também vou deixar disponível, os slides também disponíveis na sexta-feira. Alguma pergunta, pessoal? Entenderam que a planta produz a comida dela? Entendi. Quem não fez anotação no caderno, faça, pessoal. Nós vamos precisar desse caderno. Esse caderno a Secretaria de Educação está chamando de portfólio. Então, monta aí seu caderno bonitinho, porque ele vai ser avaliado. Ele é importante para você ter aí como, né, material de estudo, para fixar o conteúdo na memória. Então, é isso. Nós vamos ter outra aula pelo Zoom também ao vivo. Vai ser sexta-feira, 7 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã vai ter outra aula aqui. E eu espero que vocês estejam. Quem perder a aula não tem problema. Eu vou salvar e depois vai poder assistir. Só que assistir ao vivo, a gente fica mais animado, viu, gente? Quando você fica deixando para depois. Ah, não, depois assisto, depois não assiste. Né? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Então eu vou encerrar. Tá tudo tranquilo. Que bom. Então tá, então eu vou encerrar essa aula, eu vou gravar, tá? Quer dizer,